quando aqui nos reunimos, a palavra de Deus de Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Lucas narra o início da caminhada de Jesus para Jerusalém. É o caminho da paixão, o caminho do sofrimento, que culminará na cruz com a morte e da cruz a ressurreição. Lucas deixa claro que Jesus é o caminho para levar-nos ao Pai. É o caminho para nos levar ao amor. Um caminho este que Lucas foi desenhando e da própria vivência do Mestre Senhor, um caminho endurecido. Encontrou durezas de corações nesse caminho, fechamentos, um caminho que foi pautado pela rejeição essa que nós encontramos no crucificado e ressuscitado. Por isso, em nossas igrejas, nossas casas, a cruz, justamente para nos lembrar deste endurecimento, dessa rejeição, de corações fechados, corações insensíveis, para a gente não esmorecer. Muito pelo contrário, a cruz para nos dar uma força. Olhando para Ele, a gente ter força para superar. Um caminho de encontros e desencontros. Encontros gratificantes, que bastou um olhar, que bastou um estender a mão para salvar, para recuperar a dignidade da pessoa, mas também encontros tumultuados, marcados pela opressão, pelo poder, encontros tumultuados por causa do sentimento da inveja. Jesus faz esse caminho para deixar-nos este legado. Toda esta caminhada de Jesus é um convite a discernimentos. Discernimentos. Jesus trazendo em sua identidade, em sua caminhada missionária, os traços da pobreza. Não a pobreza de passar fome, como temos assistido, a miséria, a pobreza no sentido do despojamento, é estar livre. Estar livre para sermos criativos no amor. Jesus traz em sua caminhada o traço da humildade. A humildade é esta passagem que abre horizontes, até mesmo para a nossa vida eterna. Nós trazemos uma identidade diferente, uma identidade do ter, uma identidade do poder e do aparecer. E isto sufoca. Isto perde norte, perde rumo, nos tornam pessoas infelizes, atrapalha a vivência, o andamento, seja de uma família, de uma comunidade de fé, da instituição igreja, da vida pública. As coisas não funcionam, ficam travadas. Duas identidades, a do Mestre Senhor, que no despojamento e na humildade abre horizontes e caminhos e faz acontecer. Basta olharmos o livro sagrado para vermos como Jesus soube administrar a vida, as questões. Até mesmo para lembrarmos uma partilha do pão, como Jesus organizava. Os discípulos queriam que dispensasse o povo, é mais fácil,
manda cada um embora. Porque os discípulos ainda estavam na sua identidade do poder, de estar com Jesus era um aparecer. Discípulos querem mandar embora. Jesus contorna a situação. Porque escutou alguém dizendo: eu tenho um pedaço de pão, eu tenho um peixe. Jesus sabia que cada um tinha. Era fazer aquele povo que estava agitado assentar-se e colocar em comum o que tinha. Alimentou a todos e ainda sobrou. É o que nossas comunidades simples, elas conseguem fazer. Até mesmo os nossos encontros, cada um leva uma coisa, todos alimentam e sobra. Jesus ensinou a administrar. Isso chama despojamento, chama humildade, clareza das coisas. Agora o nosso poder, o nosso ter, o nosso aparecer dificulta. Gera gargalos, que as coisas não funcionam. Por isso ficamos nas mesmices. Por isso ficamos quebrando cabeça sempre nas nossas reuniões, nos nossos encontros, não avança. É por nossa causa. Para dizer a cada um de nós as lamparinas do nosso juízo. Ou seja, o juízo é o que eu devo escolher entre fazer o bem ou o mal. As lamparinas do nosso juízo andam apagadas. Infelizmente, andam apagadas. Nós não estamos dando conta desse discernimento. Aí perdemos a direção das coisas. Quando as lamparinas do nosso juízo estão apagadas, perdemos a direção das coisas. Nesse caminho a Jerusalém, Jesus enfrentou e venceu as tentações. Para dizer, caminhar atrás dele será também um enfrentamento. Ele não disse que seria fácil. Caminhar atrás dele, um enfrentamento. Como também um superar sempre. Um superar a cada dia. Precisamos, irmãos e irmãs na fé, precisamos trabalhar a nossa confiança no Senhor. É um primeiro ponto, a nossa confiança no Senhor. Nós esquecemos muito disto. Depois, trabalhar em nós um ato de entrega, colocar-se nas mãos do Pai. Nós não confiamos hoje mais na providência. E um terceiro ponto, a vontade do Senhor. A vontade do Pai, não a nossa. A vontade de Deus. Quem gasta a vida apegando às coisas, ao próprio eu, sente-se deslocado. Está aqui uma verdade. Quem se apega às coisas, está apegado ao próprio eu, à autossuficiência, essa pessoa fica deslocada, ela fica sem rumo. Ela não consegue conviver, relacionar, está sempre causando problemas, sempre gerando desgostos, sempre um vazio aqui dentro, não se preenche. E isto para nós rezarmos, porque pode melhorar. Quem vai superando esses apegos, que a gente aprende, é um caminhar. Quem vai superando esses apegos, vence Satanás, ou seja, vence o divididor, aquele que divide. Vence. É fazer esse trabalho dentro de nós.